Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler os versículos pares, os irmãos vão ler os versículos ímpares. E versículo 19 nós vamos ler todos juntos. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Todos. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Vamos orar. Maravilhoso Deus, que o Senhor nos ajude nesses tempos difíceis a permanecermos fiéis, mesmo quando passamos por sofrimentos, provações, tentações, que o Senhor nos encontre fiéis, para que possamos exaltar o seu nome e agradar ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Pedimos esta manhã, pela Escola Bíblica Dominical, que o Senhor abençoe o ensino da sua palavra e que tudo que estamos fazendo aqui, entoando louvores, que possa honrar o teu nome, agradar ao Senhor, que o Senhor cumpra o bom propósito do Senhor em nossas vidas, com a sua palavra em nossos corações. Abençoa aqueles irmãos que estão enfermos, que estão passando por lutas, ó Pai, famílias amadas da nossa igreja que estão enlutadas, que o Senhor continue operando, fortalecendo seus corações e confortando. Ó Deus, nós rogamos as suas bênçãos, pois nós necessitamos do Senhor. Nós pedimos e nós agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Muito bem. 1 Pedro foi uma carta que foi escrita ali no primeiro século, e Pedro ele escreveu essa carta com o objetivo de exortar os irmãos a permanecerem fiéis. Os irmãos, os cristãos naquela época estavam passando por grandes lutas, estavam passando por grande sofrimento, e muito por causa das perseguições, né? O cristianismo não era uma religião bem vista, não era bem quista pela sociedade. Primeiramente pelos judeus, e a gente vê lá nas páginas do livro de Atos, a gente vê ali na pessoa do apóstolo Paulo, ele sendo um perseguidor contra os cristãos, né? E depois ele passando de perseguidor a perseguido, quando ele conheceu a Cristo como Salvador, né? Então, ali a liderança dos judeus começou a persegui-lo. E a gente vê lá no capítulo 8 de Atos, a gente vê a perseguição generalizada ali em Jerusalém contra os cristãos. A gente vê os cristãos sendo dispersos por todas as partes do mundo. Então, isso foi mais ou menos em 63, né, depois de Cristo. E não só a perseguição por parte dos judeus, mas ali por 64, 65 depois de Cristo, o Império Romano também passa a perseguir os cristãos. O imperador era Nero, e ele passa também a ser contra a religião cristã.
E, na verdade, a religião cristã ela era permitida, porém, os cristãos, todos, não só os cristãos, mas todas as pessoas ali do império, elas eram obrigadas a adorar o imperador como um Deus. E é lógico, é claro, que um cristão, ele não vai adorar nenhum outro homem, nenhum outro Deus, né, nenhum outro falso Deus. E quando eles compareciam perante o imperador, ou por acusações falsas, ou por qualquer outro motivo, eles eram obrigados a adorar o imperador como um Deus. Qualquer cidadão do Império Romano, ele tinha que fazer isso, mas os cristãos não faziam isso. E aí, então, era uma situação em que eles eram levados, eles eram castigados, e se não negassem o seu Salvador, eles eram mortos. Então, os cristãos viviam um momento de perseguição, tempos de incertezas, eles viviam uma grande tensão a cada dia, por parte da sociedade, por parte dos judeus e por parte do Império Romano. Então, eram tempos difíceis, né? Eram tempos difíceis de um cristão permanecer fiel. E Pedro, né, ele é levado por Deus, né, para escrever para esses irmãos, para que esses irmãos permanecessem firmes, mesmo em meio ao sofrimento. Né, então, nós vamos ver hoje, perseverando em meio aos sofrimentos da vida. Eu vou pedir para colocar aí sobre o PowerPoint da IBD. Esse vai ser o tema que nós vamos ver no culto, tá? Na mensagem. É o outro PowerPoint. É o da IBD. Mas nós vamos ver, então, na IBD agora, sobre o arrebatamento. O arrebatamento da igreja. E quando nós falamos em arrebatamento, nós pensamos naquele momento esperado, né? É a nossa bem-aventurada esperança, amém? Está lá em Tito, capítulo 2, versículo 13, a bem-aventurada esperança do cristão. E quando a Bíblia fala dessa esperança, é algo que se espera, né? A gente entende a palavra esperança, quando nós colocamos nos dias de hoje, a gente fala de esperança, né? Uma coisa, às vezes, incerta. É uma coisa que a gente espera, mas uma coisa incerta. A gente não sabe se vai acontecer ou não. Eu tenho esperança. Né? Quando a pessoa fala assim, ela está esperando, mas ela não tem certeza se vai dar certo. Tenho esperança. Mas quando nós vemos a esperança na Bíblia é algo certo. É algo que vai acontecer. É algo que nós podemos ter certeza. E o arrebatamento da igreja, o retorno do Senhor Jesus Cristo nos ares para nos buscar, é uma esperança, mas é uma esperança certa. É algo que vai acontecer. Então, primeiramente, o arrebatamento é a vinda do Senhor Jesus nos ares para receber os seus. Então, o Senhor Jesus vai vir nos ares para nos receber, e esse acontecimento se dá início ao final do presente era. E a tão amada e esperada volta do Senhor Jesus Cristo nos ares. Né? Então, pode passar aí o PowerPoint. E é para buscar, né, Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, vamos abrir lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Quem achou primeiro pode ler, por favor. Então, vou pedir a ajuda dos irmãos para ir lendo os versículos. Então, o versículo fala que primeiro aqueles que já morreram, né, eles serão, seus corpos serão
reconstituídos, né, serão ressuscitados do túmulo, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Né? Nós, se estivermos vivos ainda na volta do Senhor Jesus Cristo, nós não passaremos pela morte. Isso vai ser uma grande bênção, amém? Então, se o Senhor Jesus Cristo voltar hoje, nós não passaremos pela morte. E isso, então, é uma grande bênção saber que nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ou seja, aqueles que estavam mortos e foram ressuscitados do seu túmulo, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, de fato, o Senhor Jesus Cristo está presente na nossa vida, mas não de uma maneira presencial, nós não estamos face a face, mas a partir daquele momento nós estaremos face a face, para sempre, com o Senhor Jesus Cristo. E, então, o Senhor Jesus Cristo vem buscar a nós, que é a sua igreja, que é descrita como a sua noiva. Então, a palavra de Deus coloca a igreja como a noiva de Cristo. Então, a gente vê lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Quem achou primeiro pode ler, por favor. Isso, então, aqui falando da noiva, né? Vos apresentar como uma virgem pura a um marido. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui desta igreja, e ele estava preocupado em apresentar esta igreja como uma igreja fiel, uma igreja pura, como uma esposa para o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler também Efésios capítulo 5, versículos 24 a 32. Desculpa, 24 e 32. Isso. Capítulo 5, versículo 24 a 32. E 32 também. Isso, aqui então o apóstolo Paulo está exemplificando aqui o relacionamento do casal, o relacionamento de marido e esposa, mas colocando também como também um exemplo, aplicando a igreja e também a Cristo. Né? Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, a igreja é a noiva de Cristo. E Cristo espera que esta noiva seja apresentada a Ele fiel, né, aqui neste mundo, para levar a sua noiva para as bodas. Isso nós vemos lá em Apocalipse capítulo 19, de 6 a 9.
Apocalipse. Amém? Pode ler. Isso, então esse texto mostra também que o Senhor Jesus Cristo ele virá para buscar a sua noiva, a igreja, para as bodas do Cordeiro, ou seja, para a festa de casamento. Isso será lá nos céus. Isso será uma grande bênção para a igreja e cumprimento do plano de bênção do Senhor para os seus fiéis. Tá bom? Então o arrebatamento é a vinda do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. 2. A vinda do Senhor tem o propósito de julgar os crentes. O que vai acontecer durante esse período em que a igreja estiver com o seu noivo, em que a noiva, a igreja estiver com o seu noivo, o Senhor Jesus Cristo? Dentro desse período vai acontecer o propósito de julgar os crentes. É o momento em que nós, igreja, nós cristãos, seremos julgados. Então, este será o período em que os crentes serão julgados por suas obras, tá bom? Nós não vamos ser julgados para termos salvação ou não, para irmos para o céu ou para irmos para o inferno. Isso já foi julgado na cruz de Cristo. E quando nós temos a Cristo como Salvador, nós temos a garantia de que nós temos essa redenção. Nós não vamos ser julgados para ir para o céu ou para o inferno. Isso já foi julgado na cruz de Cristo. Porém, o crente, ele será julgado sim, será julgado pelas suas obras, por aquilo que ele fez ou deixou de fazer, né? Então, nós seremos julgados, os crentes serão julgados por suas obras, pois seus pecados já foram julgados na cruz de Cristo. E isso envolve basicamente se foram fiéis no uso dos talentos e nas oportunidades que tiveram de servi-lo. Então, o Senhor Jesus nos dá a oportunidade de servirmos a Ele. Tanto servimos em ministério, como servimos a Ele sendo fiéis com a nossa vida, evangelizando e falando de Cristo para as pessoas. Lá em Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30, então o Senhor Jesus Cristo fala um pouco sobre isso, dessa fidelidade que Ele espera de cada um de nós. Mateus 25, 14 a 30.
Isso. Então, o Senhor Jesus Cristo, obrigado, irmã, usa essa parábola para nos mostrar que o Senhor Deus ele espera de nós que sejamos servos fiéis. Veja que aqui cada servo recebeu uma quantidade de talentos, e não é essa questão aqui a mais importante, de quantos talentos cada servo recebeu, mas sim porque cada servo recebeu o talento conforme a sua capacidade. Porém, o que é exigido do Senhor aqui, nessa parábola, é que cada servo seja fiel, né? Que possa multiplicar com seus talentos. E aquele único servo que foi chamado de mau e negligente foi aquele que não conseguiu aumentar ali, não conseguiu duplicar ali os seus talentos, né? Ele não conseguiu nada, ele não tinha nada para oferecer para o seu Senhor, a não ser aquele talento que ele tinha recebido. Já os outros, de acordo com a quantidade que recebeu de talentos, eles multiplicaram aquilo com aquilo que receberam. Então, o Senhor Jesus, ele nos dá talentos, e com esses talentos ele quer que a gente sirva a Ele, que a gente multiplique, que a gente faça as obras do Senhor, que a gente sirva a Ele no ministério, que a gente fale de Jesus para as pessoas, que a gente seja fiel com a nossa vida, para que diante dEle a gente tenha o que oferecer, a gente tenha a mostrar a Ele o que nós conseguimos de acordo com os talentos que Ele nos deu. Ele quer usar a nossa vida. E nesse tempo, quando o Senhor Jesus ele vier e buscar arrebatar a sua igreja, haverá ali o tempo em que Ele vai julgar os crentes pelas suas obras. Então, a vinda do Senhor Jesus Cristo tem o propósito de julgar os crentes. Vai ser o momento em que nós seremos julgados. 3. A vinda do Senhor tem o propósito de galardoar os crentes. Então, os crentes, a igreja, participarão das bodas do Cordeiro, né? Então, as bodas do Cordeiro é aquele momento em que haverá comemoração, em que nós estaremos como igreja, como noiva, com o nosso noivo, o Senhor Jesus Cristo. E já lemos lá Apocalipse 19, e é maravilhoso saber que o Senhor nos recompensará por todas as situações em que fomos fiéis. Então, vale a pena ser fiel, vale a pena servir ao Senhor, porque nós seremos recompensados, né? Nós já somos recompensados já nesse mundo. É uma grande bênção servir ao Senhor, amém? Nós sentimos alegria, nós vemos as bênçãos do Senhor, mas além disso, lá nos céus, nas bodas do Cordeiro, o Senhor Jesus irá também nos galardoar, ou seja, Ele vai nos dar prêmios pela nossa fidelidade. Então, em todas as situações que fomos fiéis em obediência e no serviço cristão, o Senhor Jesus vai nos premiar, vai nos galardoar. E no mesmo instante em que houver o julgamento já mencionado, os crentes serão, portanto, premiados pelo Senhor no quanto foram fiéis. Então, vamos ler dois textos, Apocalipse 22, 12 e 2 Timóteo 4, 7 e 8. Isso, meu galardão está comigo para dar a cada um conforme a sua obra. Então, nós seremos, sim, galardoados, premiados pelo nosso Salvador. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Isso, então, o apóstolo Paulo menciona ali um prêmio, né, um galardão que ele sabia que lhe seria dado, a coroa da justiça. Então, nós seremos galardoados com coroas, né, com 5 coroas, e dessas coroas nós seremos premiados, galardoados pelo Senhor Jesus Cristo em resposta à nossa fidelidade. Então, que a gente possa ser fiel, né, sabendo que o Senhor Jesus Cristo, Ele quer nos premiar, Ele quer galardoar
a cada um de nós pela nossa fidelidade. Mas também a vinda do Senhor Jesus Cristo aguarda aquele que o detém. Quando isso vai acontecer, né? Conforme em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8, podemos abrir lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8, o domínio da corrupção do mundo está sendo impedido por aquele que agora o detém. Então, esses versículos mostram para nós, nos mostra e podemos entender que, porque já o mistério da injustiça opera. Então, Satanás, toda essa injustiça já está operando nos dias de hoje, porém, não de uma maneira completa, né? Ele está sendo barrado e não consegue cumprir com os seus intentos, porque somente há um que agora o detém. E nós entendemos que aquele que detém o avanço da iniquidade, da liderança de Satanás, é o Espírito Santo que habita por meio da igreja. Então, a igreja nesse mundo é aquilo que ainda detém Satanás de exercer um domínio sobre esse mundo. Então, esse versículo mostra que até que do meio seja tirado. Então, nós entendemos que quando esse do meio for tirado, ou seja, quando a igreja for tirada desse mundo, aí então Satanás, ele levantará, ele exercerá poder e domínio sobre esse mundo. Então, a igreja é aquele que detém, né, que detém o império da iniquidade. Então, o domínio da corrupção do mundo está sendo impedido por aquele que agora o retém. E que se trata da igreja, pois o próprio Deus que habita no crente por meio do Espírito Santo é este que o impede que a corrupção e as trevas dominem como anticristo sobre esse mundo. Nós sabemos que tudo isso vai acontecer, mas ainda não aconteceu porque a igreja permanece nesse mundo como agente de Deus ainda para que mais pessoas sejam salvas, impedindo que Satanás venha a exercer esse domínio sobre o mundo. Então, concluindo, dando início a uma sequência dos acontecimentos escatológicos, então todas essas mudanças, esses acontecimentos escatológicos, né, se terão início com o arrebatamento da igreja, né? O Senhor Jesus Cristo voltará nas nuvens para buscar a sua igreja. Nosso Senhor espera nos encontrar fiéis, como uma noiva esperando o seu noivo. Assim, portanto, cabe a nós, individualmente, também sermos encontrados fiéis, pois prestaremos contas ao nosso Senhor, que espera encontrar em nossas vidas as boas obras para as quais fomos salvos. Então, vamos ler lá em Efésios capítulo 2, versículo 10. Amém. Então, Deus nos salvou, né, para andarmos praticando as boas obras, ou seja, tanto na nossa prática de vida cristã, como nas boas obras do nosso caráter, do nosso dia a dia, né, ajudando as pessoas, fazendo o nosso melhor no nosso trabalho, fazendo o nosso melhor nos nossos estudos, né, evangelizando a cada
momento em que nós temos oportunidade. Então, nós permanecemos nesse mundo. Nós somos salvos e permanecemos nesse mundo, justamente para praticar essas boas obras, para mostrar a Cristo por meio de nossas vidas. Amém? Eu vou pedir a ajuda dos irmãos, eu vou ler um breve texto aqui, que vai também nos trazer um bom esclarecimento sobre todo esse panorama escatológico, sobre a igreja no arrebatamento e a igreja como noiva de Cristo. Então, eu quero pedir a ajuda dos irmãos para ler alguns versículos. Então, o primeiro versículo é João 14, 2 e 3. Quem pode ler João 14, 2 e 3? Assim, eu vou ler o texto, e assim que eu pedir para você ler, já fique aberto aí em João 14, 2 e 3. Quem pode fazer isso, por favor? Irmão Wesley, obrigado. Mas assim, eu queria só que você abrisse o texto, deixasse preparado aí, porque eu vou ler um texto aqui, assim que eu falar para você ler, aí você vai ler na sequência aqui da leitura. Tá bom? Eu vou pedir para os irmãos também. Então, o irmão Wesley vai ler João 14, 2 e 3. Depois, eu vou pedir para outro irmão ler Apocalipse 19, 7 e 9. Quem pode ler Apocalipse 19, 7 e 9? Obrigado. Vou também pedir para ler Mateus 24, 36. Quem pode ler Mateus 24, 36? Obrigado. Próximo texto, 1 Coríntios 6, versículo 20. Quem pode ler? Ok, obrigado. Próximo texto, Marcos 13, 32. Marcos 13, 32. Quem pode ler? Obrigado. Próximo texto, Mateus 24, 42 e 43. Mateus 24, 42 e 43. Obrigado. Próximo texto, 1 Tessalonicenses 5, 2. 1 Tessalonicenses 5, 2. Obrigado. Depois, Mateus 25, 6 e 7. Mateus 25, 6 e 7. Obrigado. Mais um texto, João, capítulo 2, versículo 1 e versículo 12. Então, lê o versículo 1 e pula lá para o versículo 12. Quem pode ler? João 2, 1 e 12. Obrigado. E, por fim, 1 Tessalonicenses 7, 10. 1 Tessalonicenses 7, 10. Quem pode ler? 1 Tessalonicenses 7, 10. Obrigado. Então, eu vou ler um texto aqui que fala sobre entendendo o arrebatamento através do casamento judaico. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele era um judeu, né? Ele vivia na cultura, a cultura da época ali era o judaísmo. O contexto da época era o judaísmo. Então, muitos ensinamentos, muitas parábolas, elas seguem ali o contexto da tradição, né? E também da religião judaica. Então, nosso Senhor era judeu e ele fazia coisas como um judeu. E, frequentemente, ele aplicava, né, os seus ensinamentos aos costumes do judaísmo. Então, vamos achar muitos motivos para as atitudes e ensinamentos do Senhor Jesus ali na cultura judaica. Então, vamos considerar aqui os costumes judaicos relativos ao matrimônio. Então, eu vou ler o texto aqui, e aí eu vou pedir para os irmãos ir lendo os textos. Devemos, primeiramente, notar que entre os judeus
não existe tal coisa como namoro, o namoro que nós conhecemos hoje, né? Ou o corte, cortejar uma moça. Como observamos hoje em dia, casamento para os judeus era uma matéria legal, estabelecida por contrato e levada adiante por procedimentos lícitos e exatos. Esses procedimentos existem hoje, de várias formas, na cerimônia das bodas judaicas. E nos tempos de Jesus, isso era muito mais complexo e fascinante. Isso ainda existe hoje. Tá? Foi um pouco modificado, mas ainda existe hoje. O noivo, ele vai até a casa da noiva, ela paga um dote para ter o direito de casar com aquela moça. Quando um jovem judeu, nos tempos de Jesus, encontrava a mulher que queria, ou a mulher que seu pai dizia que ele queria, então a noiva era escolhida pelo jovem, ou às vezes também pelos seus pais. Ele deveria se aproximar dela com um contrato de matrimônio. Ele deveria ir à casa dela com uma proposta, com um acordo legal e verdadeiro, dando os termos pelos quais ele estava propondo o casamento. O mais importante a ser considerado no contrato era o preço que o noivo estaria depois disposto a pagar para desposar a noiva em particular. Então, o noivo deveria pagar esse valor. E devemos mencionar que esse valor não era qualquer valor, modesto e barato, mas ele devia expressar o seu grande custo com aquele item. Então, ele devia expressar o seu amor e o seu valor pela noiva com um grande valor financeiro, não era qualquer valor. O seu amor, né, pelaquela moça deveria ser expressado primeiramente pelo grande valor que ele oferecia nesse contrato para se casar com ela. Então, o noivo deveria pagar esse valor. E devemos mencionar que esse valor não era qualquer valor modesto e barato, mas ele deveria expressar o grande custo que aquele item, ou seja, a noiva, lhe traria. Essa era a ideia. O jovem não deveria se iludir que estaria adquirindo algo que não lhe fosse dispendioso, comprado barato. Ele deveria pagar caro pela noiva que escolhesse. E quando esse assunto estava encerrado, o noivo deveria partir. Ele deveria fazer um breve discurso à sua noiva, dizendo, pode ler, por favor, João 14, 2 e 3. Isso, então ele ia até a casa da noiva, ele pagava um valor grande de dote, eles assinavam um contrato, e após isso, para finalizar aquele momento, ele deveria fazer um discurso. E nesse discurso, ele devia dizer, vou preparar lugar para você, vou preparar-vos lugar. Então é isso que o Senhor Jesus Cristo disse para a sua noiva, a igreja. E ele deveria retornar à casa de seu pai. De volta à casa do pai, ele deveria construir para ela uma câmara de núpcias, uma pequena suíte para a qual eles teriam sua futura lua de mel. Devemos notar que esse era um empreendimento complexo para o noivo. Ele deveria realmente edificar um aposento separado para a casa de seu pai. A suíte nupcial deveria ser linda e ninguém passa a lua de mel em qualquer lugar, né? Tem que ser algo especial. E ali deveria haver provisões estocadas, pois a noiva e o noivo deveriam permanecer ali por 7 dias ali dentro. Então, nós entendemos ali o tempo escatológico das bodas do Cordeiro, que são 7 anos, e aqui representados no casamento judaico como 7 dias. Apocalipse 19, 7 e 9. Quem pode ler?
Isso, amém. Então, a gente vê que o plano escatológico está baseado dentro da cultura de casamento judaico. Esse projeto de construção tomaria praticamente 1 ano, e o pai do noivo deveria ser o juiz sobre quando a obra estaria terminada. Nós podemos ver a lógica nisso. Obviamente, se fosse atribuído ao noivo, ele faria qualquer coisa e logo iria correndo buscar a noiva. Mas o pai do noivo, que já havia passado por isso na vida e estava menos ansioso, deveria dar a palavra final sobre a obra estar terminada e liberar o noivo para ir tomar para a noiva para si. Mateus 24, 36. Isso, então, quando o Senhor Jesus Cristo foi perguntado pelos discípulos quando seria a sua volta, ele falou, essa hora e momento ninguém sabe, nem mesmo o Filho, mas unicamente o Pai. Por sua vez, a noiva estaria obrigada a esperar pacientemente. Ele deveria gastar tempo em preparar o seu enxoval e estar pronta quando o noivo chegasse. A tradição mandava que ela deveria ter consigo uma lâmpada de óleo, em caso do noivo chegar em altas horas da noite escura, pois ela deveria estar pronta para viajar de um momento para outro, assim que solicitada. Durante esse longo período de espera, ela deveria ser conhecida como consagrada, separada e comprada por preço. 1 Coríntios 6, 20. Isso, então a noiva do Senhor Jesus Cristo, a igreja, foi comprada por bom preço, ou seja, por um alto preço. O sangue do Senhor Jesus Cristo, a sua própria vida. Ela era verdadeiramente uma senhora à espera, mas não havia dúvida sobre o retorno do noivo. Algumas vezes o jovem poderia se ausentar por período realmente longo, mas obviamente ele tinha pago um alto preço por sua noiva. E apesar de haverem outras mulheres disponíveis, ele certamente voltaria para sua escolhida, com a qual haveria celebrado o contrato. A noiva, nesse período de espera, deveria usar um véu sobre que saísse de casa, a fim de que outros jovens soubessem que ela estava comprometida, e assim não se aproximariam dela com outra oferta de casamento. Quando o ano vai passando, a noiva deve convocar suas irmãs e suas melhores amigas, e todos os demais que deveriam ir com ela para as bodas, quando da chegada do noivo. E todos deveriam ter suas lâmpadas com óleo prontas. Se nessa altura alguém, vendo o noivo trabalhando para concluir sua câmara nupcial, perguntasse a ele, quando será o grande dia? E ele teria que responder, só o Pai sabe, é o que já lemos em Mateus 24, 36. O grande momento chegou, finalmente, e o noivo está mais que preparado. Disso podemos ter certeza. Ele e seus amigos deveriam entrar pela noite, tentando de tudo para fazer a maior surpresa para a noiva. E esta é a parte romântica. Todas as noivas judias eram roubadas. Mateus 24, 42 e 43. Então, o Senhor Jesus Cristo mostra nesse texto, ele está ensinando a vigilância, para estarmos atentos à sua vinda. Mas ele fala que a sua vinda será como ladrão de noite. Ninguém sabe quando será. Os judeus tinham um entendimento especial no coração das mulheres, que êxtase de aventura para ela ser abduzida, tomada durante a noite, não por um estranho, mas pelo que a amou tanto, que pagou alto preço
para tê-la. Na casa da noiva, as coisas deveriam estar prontas para ter certeza que a noiva teria a maior surpresa, pois o noivo tentaria chegar à meia-noite, enquanto ela dormia. Mas as lâmpadas de óleo deveriam estar prontas. Mateus 24, 42. Eu creio que deve ter sido Mateus 25, 6 e 7, que eu pedi para ler. Isso, obrigado. Isso, então, na parábola das 10 virgens, o Senhor Jesus Cristo mostra esse contexto das lâmpadas de óleo que deveriam ser acesas à espera do noivo, né? Então, e o véu deveria estar à mão, e enquanto ela dormia vestida de noiva, ela deveria ser surpreendida com a chegada do noivo e pronta para seguir com ele. Agora, existem regras a serem observadas quanto aos sentimentos de uma mulher. O noivo não poderia simplesmente arrancá-la de casa dormindo, pois é óbvio que ela estaria dormindo sem se preparar, né? Na verdade, quando a turma de jovens amigos do noivo se aproximava da casa, eles eram obrigados a dar a ela um sinal. Mateus 24, 33. Mateus 24, 33. Isso. Alguém daquela turma deveria dar um grito. Na parábola das 10 virgens, um versículo que fala, chegou o noivo. Alguém grita, chegou o noivo. Né? Então, era um aviso para ela se preparar, porque o noivo já estava chegando. Quando a noiva ouvisse aquele grito, ela saberia que o seu noivo chegaria em mais alguns momentos. É esse texto aqui, Mateus 25, versículo 6. Né? Mateus 25, versículo 6. Ela só teria tempo para acender a sua lâmpada, tomar o seu enxoval e sair com ele. Suas irmãs e amigas que quiserem assistir às bodas também devem ter suas lâmpadas prontas. Dessa forma, os jovens deveriam estar na casa e levar as moças consigo. O pai da noiva deveria olhar a situação com outros olhos, verificando se aquele era realmente o rapaz que havia contratado o matrimônio e acompanhado a saída do grupo. Quando o grupo chegasse à casa do pai do noivo, a noiva e o noivo deveriam entrar na câmara nupcial e trancar a porta. Ninguém mais poderia entrar. O pai do noivo, enquanto isso, deveria receber os convidados para as bodas, seus amigos, e estarem prontos para celebrar o novo matrimônio, já que o casamento duraria 7 dias, até que o noivo e a noiva saíssem da câmara nupcial. O trabalho era de grande monta, ou seja, a gente vê isso lá em João capítulo 2, nas bodas de Caná da Galileia, né, quando Jesus foi convidado com seus discípulos e acabou o vinho. No final da semana, o noivo e a noiva deveriam fazer sua tão aguardada aparição para a celebração e o brinde de todos os presentes. Haveria, então, um delicioso jantar e a ceia das bodas, a qual conhecemos como a festa do casamento, para honrar o novo casal. Nesse momento, a noiva se apresenta sem o véu, pois agora ela já é uma mulher casada, e todos deveriam conhecer quem era a eleita do noivo. O novo casal e todos os convidados deveriam, então, encerrar a semana, desfrutando uma magnífica festa. Após a ceia das bodas, a noiva e o noivo deveriam partir, não permanecendo mais tempo na casa do pai do noivo. Eles, por outro lado, deveriam agora ir para a sua própria casa, preparada de antemão pelo noivo.
a noiva de Cristo ficará por 7 anos no céu, ou seja, nas bodas do Cordeiro, quando nós vimos, na casa do noivo, e então retornar com o noivo e ocupar o reino que ele preparou para eles. 1 Tessalonicenses 7:10, para nós encerrarmos. Capítulo 7, versículo 10. Isso, obrigado. Isso. Então, esse é o momento em que a igreja, simboliza o momento em que a igreja, depois de 7 anos, nas bodas do Cordeiro, retorna com o Senhor Jesus Cristo para habitar na terra por 1000 anos. Né? Quando a noiva e o noivo viajam de volta pelo povoado, todos os habitantes percebem que eram os noivos e onde eles passarão a morar desde então. Essa é a cerimônia completa de casamento judaico na época de Cristo, em toda a sua glória. Então, a gente vê que os acontecimentos escatológicos estão de acordo, né, seguem o cronograma ali da cultura do casamento judaico. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, agradecemos ao Senhor por esse estudo.